com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, né? Amiguinho, vamos falar o nosso versículo que tá lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra do Papai do Céu nunca mente. E se tá falando que ele cuida de nós, é porque ele cuida mesmo. Então, toda a nossa ansiedade e medo, nós devemos orar e colocar na mão dele. Tá bom, crianças? Presta atenção na aula, tá? E vamos orar pro nosso Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos pelas pessoas que estão dodóis nos hospitais e também aquelas que têm ido trabalhar, Senhor, com tanta coisa ruim neste mundo. Nos guarda e nos protege. Abençoa todas as crianças. Cuida delas, Senhor, e as abençoa. Os adultos também. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa aula, amiguinho. Fica com Deus. Beijo. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 1 até o 10. Na aula passada, depois que Paulo foi para Jerusalém, ele foi preso e enviado para Roma. Porém, teve que fazer uma viagem de barco. Lembra que tinham bastante pessoas com ele no barco? Mas aí, depois de uma grande tempestade, chuvas e ventos, o barco ficou encalhado num banco de areia e eles tiveram que sair nadando e chegaram até uma ilha chamada Malta. E aí lembra que Deus tinha prometido para Paulo que todos eles iam chegar lá muito bem, que nenhum dano eles iam sofrer? Realmente Deus cumpriu com aquilo que ele tinha dito a Paulo. E eles chegaram muito bem e com saúde à ilha. Ninguém morreu. Mas crianças, as pessoas que moravam em Malta trataram eles muito bem. E chovia e fazia muito frio. Então os moradores lá da ilha de Malta acenderam uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. E aí Paulo jogava gravetos para que a fogueira não se apagasse, pegava lenha, jogava na fogueira. E aí, sem ele perceber, no momento que ele estava jogando a lenha, uma serpente apareceu e mordeu e ficou presa na mão de Paulo. E aí Paulo sacudiu a mão e a serpente caiu na fogueira. Então os moradores de Malta ficaram impressionados com aquilo e logo começaram a pensar: nossa, este homem acabou de se salvar de um naufrágio, mas eu acho que ele deve ser amaldiçoado, porque mal chegou aqui e uma cobra muito venenosa o mordeu. Acho que este homem vai morrer. E eles esperaram, mas viram que nada aconteceu com Paulo. É como se nenhuma cobra o tivesse mordido. Então, eles já começaram a pensar o contrário. Nossa, este homem deve ter algo muito especial, porque uma cobra muito venenosa o picou, mas nada aconteceu com ele. Eu acho que ele é abençoado e não amaldiçoado. Então, eles receberam Paulo muito bem e Paulo e todas as pessoas começaram a conhecer os moradores de Malta. E aí, o homem, que era aquele que estava ajudando Paulo e os outros náufragos,
contou para Paulo que o pai dele estava muito doente. Nossa, meu pai está tão doente, com febre alta e muita diarreia. Então Paulo disse: eu posso vê-lo? Pode sim. E quando Paulo chegou até a casa do pai daquele homem, percebeu que o homem ardia em febre, estava até acamado. Mas Paulo se aproximou e orou em nome de Jesus, repreendeu aquela enfermidade e sabe o que aconteceu, crianças? O homem foi curado e se sentiu maravilhosamente bem. Nossa, eu me sinto ótimo! Sinto maravilhosamente bem! E todos se admiraram, crianças. E aquela notícia começou a correr toda a ilha de Malta, que Paulo havia curado um homem. E aí logo todos da ilha que estavam enfermos começaram a se apresentar a Paulo. Eu também preciso ser curado, eu também. E Paulo orou por todos em nome de Jesus, porque era no poder de Jesus, através do Espírito Santo, que aconteciam essas curas. E as pessoas, todos os enfermos da cidade de Malta, foram curados. E é claro, crianças, que Paulo não só curou os moradores da cidade de Malta, mas também pregou o Evangelho, deu para eles o alimento espiritual que é a palavra de Deus, falou de Jesus, contou para eles tudo que Jesus passou, que Jesus os amava, explicou tudo para eles. E logo eles muito se alegraram com a notícia do Evangelho, quando eles descobriram sobre a salvação que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, crianças, Paulo e os outros náufragos tinham que seguir viagem para Roma. E lá, na ilha de Malta, tinha um barco. Então, tudo que Paulo precisava nesse tempo que ele estava em Malta, os moradores levavam para ele e para os outros náufragos. Mas depois de 3 meses que Paulo estava nessa ilha, ele tinha que prosseguir a viagem. É claro que os moradores não queriam que ele fosse, porque viram que ele era especial, que ele tinha algo diferente. Mas ele tinha que ir, porque apesar de não parecer, Paulo era um prisioneiro. E então, crianças, eles pegaram aquele navio que estava em Malta, porque o outro já estava todo quebrado, e eles seguiram viagem até Roma, com todos os tripulantes e todos os prisioneiros que já estavam no barco. E com essa história, o que nós podemos aprender com tudo isso que aconteceu? A primeira coisa é que Deus cuida de você. Deus cuidou de Paulo, tinha dito para ele: Paulo, ninguém vai se perder do barco. Era muita gente, crianças, e a tempestade era muito violenta. Mas mesmo com alguns sem saber nadar e outros tendo que nadar numa água gelada, imagina, crianças, com vento, mar agitado, eles conseguiram chegar sãos e salvos na ilha de Malta. E quando eles chegaram lá, eles poderiam ter sido vistos pelos moradores de lá como uma ameaça, mas não, eles foram muito bem recebidos. Aqueles que estavam machucados foram tratados, eles foram alimentados, fizeram fogueira para eles se aquecer, eles foram muito bem recebidos. Isso também é um cuidado de Deus com a vida de cada um deles e com a vida de Paulo. A outra coisa que nós aprendemos com essa lição é que mesmo quando acontecem imprevistos, mesmo quando acontece uma coisa diferente daquela que você esperava, qual é a sua atitude? Paulo não sabia, logo que ele entrou no navio, indo em direção a Roma, que ia acontecer tudo isso. Mas o anjo disse para ele ter fé e confiar em Deus, que nada de ruim ia acontecer.
E quando Paulo chegou lá na ilha de Malta, em vez dele reclamar, bater o pé, ai, não era isso que era para ter acontecido, ele fez o bem. Ele curou as pessoas e transmitiu o que de melhor ele tinha, que era a palavra de Deus. Mas por que, tia, que Paulo era assim? O que movia Paulo a fazer essas coisas? O amor que ele tinha a Deus. O amor. Será que nós temos amor a Deus ao ponto de aonde nós estivermos, seja um lugar bom ou ruim, a gente fazer o bem, a gente transmitir o bem, a gente mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, que nós somos especiais? Ou tem pessoas que aonde chega leva discórdia, intriga, briga, que nós não sejamos assim. Porque quem realmente tem a presença de Deus e o Espírito Santo leva coisas boas para as outras pessoas. Não importa aonde cada situação vai te levar, que lugar que você vai estar amanhã ou daqui a alguns anos. Faça sempre o bem, sempre fique pensando, Deus merece que eu faça isso. Eu amo Deus ao ponto de fazer isso. Ah, tia, mas hoje eu não posso fazer tanta coisa. Mas você pode orar, você pode conversar com o seu amiguinho que de repente o pai tá lá doente, né? Tem outras coisas. Você pode obedecer a mamãe, o papai, ser um aluno responsável. Aí todo mundo vai falar, nossa, ele é diferente. Olha, tem alguma coisa especial nele, porque o comum é fazer o errado, mas ele faz o que é certo. E isso agrada a Deus. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Paulo entrou novamente no navio e seguiu a viagem para Roma. Na próxima aula, ele vai chegar em Roma e nós vamos descobrir o que aconteceu com Paulo lá. Tá bom, crianças? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau.